Amém. Obrigado, bispo. Bom dia, graça e paz a todos. Esse é o dia que o Senhor nos fez, razão para estarmos alegres diante dEle, diante de sua grande bondade, generosidade, graça e, acima de tudo, o seu reino sobre nós. Seguimos então, queridos, na nossa aula de número 2 do Evangelho do Reino, pregação e prática de Jesus. Então, a gente vai seguir na mesma proposta de analisar os 6 trechos, as 6 passagens no Novo Testamento, onde lê-se a expressão Evangelho do Reino. E vamos fazer isso seguindo investigando os 5 aspectos básicos do Evangelho do Reino, demonstrados à luz dessas passagens. A nossa metodologia aqui está seguindo uma linha muito simples em 3 pontos. Nós introduzimos o assunto, onde falamos e trazemos aqui a perspectiva de alguns teólogos e professores das Escrituras para elucidar o assunto para nós. Avançamos num segundo ponto, que é a definição do assunto à luz da exploração dos textos mencionados. Semana passada nós começamos com 2 textos, fazendo apenas uma breve introdução em um desses textos. Oficialmente abordamos o primeiro dos 6 textos que vamos explorar ao longo dessa série, que seguimos explorando. Hoje vamos ter mais 2 e seguimos com uma conclusão, onde sempre trazemos a ideia, sempre essa, trazermos esse conceito e esse conteúdo para o nosso dia a dia, para a prática da nossa vida, porque a ideia do Evangelho do Reino é justamente essa, não ser apenas uma pregação, mas a prática daqueles que seguem a Jesus. Eu quero fazer uma breve recapitulação, até para aqueles que não estavam aqui no domingo passado, sobre a primeira aula. Nós fizemos uma investigação um pouco minuciosa, à luz de 4 conceitos introdutórios sobre o reino de Deus. Fizemos isso baseados no material O Evangelho do Reino, estudos do Evangelho do Reino, que vai ser a nossa indicação bibliográfica, Na próxima aula, no final, como eu falei, eu vou trazer alguns livros muito práticos, muito da vida da igreja mesmo, nada de absurda profundidade lógica, é tudo para todos os cristãos, dos mais experientes aos mais jovens, na caminhada do estudo da palavra. Eu trouxe aqui alguns conceitos de George Eldon Ladd, que é um especialista, foi um especialista de Novo Testamento e que fundamenta praticamente tudo o que eu tenho abordado aqui nesse ensino com vocês. Fizemos então a investigação a partir de Mateus 24, no sermão do princípio das dores de Jesus, onde Jesus usa a expressão este evangelho do reino será pregado. E é este evangelho do reino que começamos a investigar. Daí lançamos o nosso olhar no capítulo 16 do evangelho de Lucas, a última menção da expressão evangelho do reino em Lucas. E o primeiro aspecto, à luz desse texto que foi abordado e explorado por nós, foi o discipulado pessoal como um aspecto do Evangelho do Reino de Deus. E a gente saiu daqui com um conceito na conclusão, que o Reino de Deus se manifesta no poder e na presença do Espírito Santo, que nos leva ao conhecimento íntimo e ao relacionamento com o Rei Jesus. Isso foi a nossa primeira aula e hoje avançamos na segunda aula, já trazendo uma conceituação teológica, como a gente tem feito sempre na introdução das nossas aulas. A primeira pregação do Novo Testamento, queridos, foi feita por João Batista e por Jesus, à luz de Mateus capítulo 3, versículo 2 e Mateus capítulo 4, versículo 23, eu faço essa afirmação, e lá lemos que esse conteúdo é o Evangelho do Reino. Mateus capítulo 4,
versículo 17, diz isso. A primeira pregação dos discípulos de Jesus é o mesmo conteúdo, apresenta o mesmo conteúdo. E quando abrimos esse texto, o que nós lemos? Abra aí, por favor, Mateus capítulo 3, verso 2. Para não ficarmos apenas aqui no nosso quadro branco, na nossa lousa, que é essa projeção, eu quero provocar a abertura da Bíblia também, nessa aula de hoje. Mateus capítulo 3, versículo 2, que se repete em Mateus capítulo 4, verso 23, Mateus capítulo 4, verso 17, o conteúdo da pregação de João, o Batista, o profeta que anunciou a vinda do Messias, o último profeta a fazer esse anúncio, o próprio Messias, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, e aqueles que seguiam a Jesus, como é relatado em Mateus 10, versículo 7. O texto diz em Mateus 3, versículo 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos repetir juntos? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Este é o evangelho, o conteúdo máximo do evangelho do reino de Deus. O chamado ao arrependimento em função da proximidade da manifestação do reino de Deus. Por todo o Novo Testamento, o reino é o foco das boas novas. E isso aqui precisa ser muito enfatizado. Por todo o Novo Testamento, o reino é o foco das boas novas. Eu quero, por assim dizer, apertar um pouquinho mais o parafuso que eu comecei a apertar semana passada, ao falar que o fim da pregação do Evangelho não é em nós e na nossa salvação. O propósito, o objetivo da proclamação das boas novas não tem como um fim solucionar o grande drama, o grande problema que o ser humano enfrenta, que é o pecado, a sua herança maligna dos pais segundo a carne, Adão e Eva. Não. O foco das boas novas é a anunciação de uma realidade e de uma solução muito mais ampla e que não interfere apenas com o drama pessoal de indivíduos e ou famílias, mas sim com a solução e a redenção da própria terra, da própria criação. O mundo está sob o controle de Deus, ainda que o século presente, a presente era, como diz a Bíblia, está nessa regência temporal do maligno. O príncipe das trevas, ele tem uma autoridade, uma ação nesse tempo com a sua influência por via do pecado na carne, na essência e na natureza que herda de Adão e Eva, o grande problema do pecado. Porém, como dizia o reformador Martinho Lutero, até o diabo é o diabo de Deus, porque se ele o faz, só faz o que faz porque Deus permite. Deus tem o controle sobre tudo e todos em absoluto. Deus é soberano. Por isso, falar de soberania de Deus, muito mais do que um conceito sobre a pessoa de Deus, aponta para a grande realidade do Evangelho, da boa notícia, que temos um rei, que temos alguém que tem o controle sobre todas as coisas, e esse alguém é o nosso próprio Deus. Textos como Mateus 9:35, que já foi pregado aqui na nossa série, o Evangelho para a Vida, e eu vou abordar à luz de uma análise um pouquinho mais minuciosa ainda nessa aula. Mateus 24:14, que vai ser o nosso texto de conclusão na semana que vem. Lucas 8, versículo 1, que já nós vamos analisar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, e aí todas essas referências de Atos, capítulo 8, versículo 12, capítulo 19, versículos 28
versículo 8, perdão, capítulo 20, verso 25, capítulo 28, versículos 23 e 31, deixam claro e evidente que o foco das boas novas é o reino de Deus. Grande professor de teologia sistemática, John Frame, define bem a ideia do evangelho do reino dessa forma: o evangelho do reino descreve o movimento dinâmico da história da salvação desde a queda de Adão, em que Deus trabalha na derrota de Satanás e traz os seres humanos ao reconhecimento de Cristo como Senhor. O evangelho do reino como um movimento dinâmico da história da salvação é algo que nós precisamos explorar aqui. Semana passada eu trouxe um diagrama para a gente pensar um pouco sobre isso, mas eu sei que a visualização aqui na nossa tela não foi das melhores. Então hoje eu estou recorrendo a um outro diagrama que resume mais o conceito abordado na semana passada e apresenta o nosso material de estudo de forma mais visível, acredito que para todos. Nós trabalhamos com essa ideia temporal, a presente era e a era que há de vir, a era futura, os tempos vindouros. E compreendemos que a presente era, que vem desde a criação, ela segue o seu fluxo na ressurreição de Cristo, já iniciando, portanto, o presságio da era que há de vir. Essa tensão temporal, ela tem como fim, na inauguração da era que há de vir, o retorno de Cristo, a parúzia, como a gente fala na teologia, a segunda vinda de Jesus. Aquilo que sempre quando nós estamos aqui, num dia como hoje, onde celebramos a presença real do nosso Deus vivo, o Senhor Jesus, anunciamos também a sua volta, quando tomamos do pão e do cálice. E nesse intervalo, nesse quadrado aqui no meio, nós temos o que chamamos de o já e o ainda não do reino de Deus. Esse reino terá o seu ápice e sua consumação na segunda vinda de Jesus. Porém, nós já, embora ainda não plenamente, podemos desfrutar e experimentar da realidade desse reino, nessa presente era, por causa da ressurreição de Cristo, por causa da razão que faz estarmos aqui celebrando a vitória de Deus sobre a morte e sobre o inferno, desde já. Ainda que a presente era, dominada pelo príncipe das trevas, cause em nós os efeitos e as consequências do pecado, o Senhor segue trabalhando na derrota de Satanás. E nesse espaço do já e do ainda não, e aqui é o grande ponto do reino de Deus para nós, eu e você, como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus, somos chamados a nos alinhar nesse propósito de pregação e prática do Evangelho. Pregação, seguir sendo um povo fiel às Escrituras, à palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. E prática, sendo o povo que manifesta graciosamente o que Jesus também manifestou na terra. E aqui é que se estabelece esse grande desafio. É interessante observar que esse diagrama aqui, eu vou, a título biográfico, não coloquei na tela, até porque não pesa tanto, mas é uma curiosidade. Esse diagrama foi idealizado por um teólogo reformado holandês chamado Gerhardus Vos, um nome difícil, complicado. E como um pregador reformado, típico, ele não enfatizava tanto
a ideia do poder do Espírito Santo, usando a vida da igreja, usando homens e mulheres que nasceram de novo como instrumentos diretos de Deus, na manifestação de sinais e prodígios que apontam para a volta de Jesus. Normalmente ele não fazia isso, mas quando Gerhardus Voss falava sobre reino de Deus e sobre essa ideia do já e do ainda não, ele reconhecia isso que é interessante aqui, que é o ponto da curiosidade teológica que eu acho legal trazer para nós. Esse importante teólogo reformado reconhecia que, a despeito das limitações pessoais dele e da tradição dele em reconhecer essa manifestação do reino vindouro no já fosse algo muito difícil, ele falava o seguinte: diante da realidade do Novo Testamento e das Sagradas Escrituras, por mais que os meus códigos teológicos e a tradição da qual eu faço parte possam vir a negar essas ações sobrenaturais, quando eu olho para as Escrituras, quando eu volto para as Escrituras, é inegável que nesse espaço-tempo do já e do ainda não, Deus vem com poder sobre sua igreja. Deus continua vindo com poder sobre sua igreja. E como falei semana passada, a manifestação desse poder, ela está diretamente e intrinsecamente, profundamente vinculada à compreensão da mensagem do reino de Deus, das boas novas, desse movimento dinâmico, usando as palavras de John Frame, da história da salvação. Com isso, queridos, eu quero partir para a definição com vocês, na mesma metodologia da semana passada. Primeiro, olhando dois pontos que nos mostram o que o reino de Deus não é. O primeiro deles é que o reino de Deus, como muitos pensam, não é a igreja. O reino de Deus não pode ser resumido no corpo de Cristo. A igreja, na verdade, é o povo através do qual se manifesta o reino dinâmico da presença e do poder de Deus. A igreja é o povo de Deus. O reino de Deus é muito maior, muito mais amplo e abrangente do que a igreja. O segundo ponto que nos demonstra o que o reino de Deus não é. O reino de Deus não é um lugar, mas poder e presença. Falamos disso semana passada e penso, para nós que somos muitas vezes orientados por uma visão pragmática da vida, por uma visão materialista da vida, é importante frisar que o reino de Deus não é um lugar, mas poder e presença. O reino não é algo estático, simbólico ou até mesmo uma teoria, mas trata-se de um reino dinâmico e vivo. Não é uma questão de território, como também falamos um pouquinho semana passada, mas trata-se de uma questão de senhorio, de controle, de domínio, de governo. É disso que diz respeito o reino de Deus. Ainda trabalhando sobre definição de reino, e uma vez que o Evangelho de Mateus foi o alvo de muito da preparação dessa aula de hoje, eu quero trazer para você um olhar cronológico que estabelece sobre o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino de Deus, portanto, sob a ótica de Mateus. Primeiro ponto, o reino de Deus, esperado por séculos no Antigo Testamento, veio em Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 2 mostra isso, 4:17, como já foi mencionado. Mateus capítulo 12, versículo 28. O reino de Deus era uma expectativa e uma esperança dos judeus há séculos. E essa manifestação acontece, vem em Cristo Jesus. O reino já veio no nascimento de Cristo Jesus. O reino de Deus veio na encarnação do Verbo. O segundo ponto que Mateus nos mostra em sua ótica é que o Evangelho é o Evangelho do reino.
As boas novas não são outras senão essa: o reino de Deus. Capítulo 4, versículo 23, capítulo 9, 35, em breve abordado aqui, capítulo 10, versículo 17, mostram que a mensagem do Evangelho não era outra senão o Evangelho do reino. Terceiro ponto: o sermão do monte é a ética do reino, a manifestação moral do reino, consequentemente a expressão e o grande manual prático em seus 3 capítulos de como deve ser a vida do reino. Os versículos 3 do capítulo 5, 10, 19, 20, e a conhecidíssima passagem, versículo 33 do capítulo 6, deixam isso claro para nós. O reino de Deus, o que se deve buscar em primeiro lugar, o que a gente deve buscar em primeiro lugar, sabendo que tudo aquilo que a gente precisa vai ser acrescentado. O reino de Deus, o reino de Deus. Quarto ponto: a espiritualidade do reino de Deus tem um guia objetivo direto e aplicado há mais de 2000 anos na vida da igreja. O Pai Nosso é a oração do reino. A gente quer saber como orar? A gente tem a luz do Pai Nosso, em especial no versículo 10 do capítulo 6, o grande eixo de realidade da voz dos filhos de Deus diante do seu amoroso Pai. Venha a nós o teu reino. A oração do Pai Nosso é a oração do reino. Ainda sobre a ótica de Mateus a respeito do Evangelho do Reino, as parábolas são os mistérios do reino. Capítulo 13, versículo 11, Jesus relata isso. A igreja tem um papel no reino que não é ser o reino de Deus, mas é deter, obter, ter as chaves do reino. Mateus 16, versículo 19. Em último lugar, essa definição: o reino de Deus veio. Cristo, o Rei, foi exaltado e está à destra do Pai, à direita do Pai, onde tem autoridade, não apenas sobre a igreja, não apenas sobre Israel, não apenas sobre o Oriente Médio, não apenas sobre a Ásia, não apenas sobre as Américas, não apenas sobre o mundo todo. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus tem autoridade sobre o universo. E isso tem que ser uma boa notícia para mim e para você. Saber que temos um Deus que tem o controle, não apenas da nossa vida. É claro, a nossa vida, a de quem é importante para nós. Mas a notícia que excede sobre é saber que aquele que olha para nós com tanto zelo, tanto amor, tanto cuidado, como diz o salmista, nos tece no ventre das nossas mães, esse mesmo Deus tem o controle absoluto de tudo, e isso é boa nova, isso é evangelho. Nós, então, mergulhamos no segundo aspecto do Evangelho do Reino. Na semana passada, nós abordamos o primeiro desses aspectos ao falar sobre discipulado pessoal, sobre o papel de Jesus nos discipulando. A gente fala: eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus. Compreendemos que isso se dá à luz de homens e mulheres que interagem nessa relação dinâmica. Mas o grande cabeça do discipulado é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Rei Jesus. Ele é que controla o nosso discipulado, ele que detém o conteúdo do nosso discipulado. E esse aspecto ele se desdobra para uma realidade mais ampla. O segundo aspecto do reino, portanto, é o governo de Jesus sobre comunidades inteiras, o governo de Deus sobre ajuntamentos de pessoas. Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3. Vamos ler um relato que se dá no contexto, logo depois daquela belíssima história no capítulo 7, final do capítulo 7, onde
uma pecadora arrependida reconhece não apenas Jesus como Salvador, reconhece Jesus também como Rei, Senhor. Ela detém a belíssima visão do Rei diante de si. E o que ela faz depois de literalmente lavar os pés de Jesus com suas lágrimas é secar com seus próprios cabelos os pés do Mestre. É nesse contexto que a gente está. E é por isso que Lucas começa o capítulo 8. E interessante também falar, já que eu estou falando do que está vindo antes, falar do que vai vir depois. Logo depois, do verso 4 em diante, Jesus conta as parábolas do reino de Deus. A parábola do semeador, para começar. Mas o ponto é esse: aconteceu depois disto, depois aquela pecadora ter encontrado arrependimento, salvação e senhorio sobre sua vida. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Assim termina o versículo 1. Existe uma ênfase aqui que praticamente duas palavras com significados bem semelhantes são usadas para dizer o que ele fazia com o evangelho do reino: pregar e anunciar. Lucas, portanto, enfatizando a importância e urgência da prática de Jesus, anúncio e pregação do evangelho. E ele diz, como sabemos, que os discípulos já conhecidos iam com ele, mas não apenas os discípulos. Para além da comunidade dos 12, 13 contando com Jesus, haviam mais pessoas. Verso 2 continua em diante. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Veja a importância do aspecto da libertação de demônios. Lucas, como médico, reconhece que estar possessa de espírito maligno para aquelas mulheres estarem naquela condição era a mesma coisa de que estarem enfermas, doentes. Por isso ele usa a expressão mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, e ele deixa claro para não confundir as coisas, e de enfermidades. Ou seja, inferimos à luz do texto que haviam pessoas endemoniadas e pessoas doentes, coisas diferentes, males diferentes, consequências do pecado diferentes, porém curadas por Jesus de maneira eficaz. Isso precisa ser frisado aqui. E Lucas vai detalhando quem eram, vai identificando quem eram essas mulheres. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, uma mulher que certamente ocupava um cargo de importância pública no seu contexto, porque seu esposo, Cusá, era um funcionário do alto escalão do governo, um funcionário de Herodes. Susana, e aí não tem uma definição de Susana que endereçasse a sua identidade, como foi o caso de Joana, ou a situação que viveu, como foi o caso de Maria, chamada Madalena. E vejam, queridos, muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Essa é uma das belas passagens do Novo Testamento que derruba uma das falácias do século presente sobre o papel da mulher no reino de Deus e o papel da mulher na vida da igreja, em razão de mandos e desmandos de lideranças cristãs não muito inspiradas, para eu ser generoso, em relação a mulheres. Por isso temos sempre que voltar para a Bíblia, voltar para as Escrituras, que aqui nós encontramos um relacionamento saudável e complementar entre homem e mulher na dinâmica do reino de Deus. E vejam que coisa maravilhosa. Essas mulheres, Maria Madalena, Joana, Susana e muitas outras, as quais
prestavam assistência ao ministério de Jesus com seus bens. Havia cooperação, havia uma comunidade de homens e mulheres seguindo Jesus, assim como nós temos aqui. Glória a Deus por isso. O que nós vemos, queridos, é várias pessoas seguindo a Jesus, várias pessoas tendo uma referência, um governo, um cabeça. Nós entendemos que Jesus estabelece papéis de autoridade com uma finalidade específica na igreja. A autoridade na vida da igreja, ela tem um objetivo de serviço. A quem mais é dada a autoridade, saiba, mais esse, se for um seguidor de Jesus, se for um discípulo do verdadeiro Messias, Cristo Jesus, saiba que esses que possuem mais autoridade servem mais, porque eles reconhecem o servo sofredor Jesus como o seu cabeça, o seu líder. É aquela ideia que eu gosto sempre de pensar: pastores numa igreja, por mais que tenham plantado a congregação, que a documentação da igreja, o estatuto da igreja tenha como presidente a figura do pastor presidente, isso é um proforma para vida em sociedade, de acordo com a lógica ocidental, com a lógica desse tempo. Mas em verdade vos digo, que todos os pastores são, na verdade, pastores auxiliares do sumo pastor, o Rei dos Reis, Jesus. O Senhor dos pastores segue sendo Jesus. O pastor dos pastores, como diz a expressão bíblica, o bispo das nossas almas, segue sendo Jesus. Então, quando nós entendemos o papel da governança, sob a ótica da eclesiologia, do estudo da igreja, da análise da igreja, da teologia, que disseca a vida da igreja, e olhamos o papel de líderes no corpo de Cristo, vamos ter sempre sucesso na empreitada da liderança da igreja, quando tivermos o reconhecimento da lógica do reino de Deus, esse aspecto do reino de Deus, do governo sobre comunidades, sabendo que quem governa realmente é Jesus. Ora, mas ele não está presente fisicamente entre nós. Na hora de resolver os problemas da dinâmica da vida da igreja, os líderes que estão lá de frente que vão ter que dar o apito final, ou assinar o documento que determina ou não uma decisão. O que eu afirmo é que o Evangelho do Reino de Deus não nos aliena das realidades pragmáticas que a vida da igreja possui, que a vida de uma comunidade de fé possui. Mas a realidade do Reino de Deus dá vida e lógica para o que fazemos no governo das comunidades. Se agimos meramente pela lógica do século presente, a igreja vai funcionar, como a gente costuma dizer, para o gosto do cliente, para o gosto do freguês. Algumas das coisas que, lamentavelmente, vemos acontecendo no contexto evangélico e que, por vezes, são motivo do nosso sofrimento e algumas vezes até do nosso deboche, se dão pela falta de uma ótica do reino de Deus bem calibrada. As decisões não são tomadas à luz dos parâmetros que a Sagrada Escritura estabelece para nós de como deve ser um governo sob a égide do reino de Deus, sob a grande autoridade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo Jesus. Se queremos ter comunidades que não se prendem, se aprisionam, tanto no pragmatismo do século presente, bem como numa suposta ideia de piedade, moldada por usos e costumes que nos distanciam muitas vezes de Jesus e dos próprios irmãos, temos que nos lembrar, temos um modelo de governança, e esse modelo é o modelo do Evangelho do Reino. É um modelo onde temos, sim, Jesus sempre indo,
sempre avançando. Jesus está à frente de todos nós, meus irmãos e irmãs. Como lemos aqui, Jesus está nesse momento assentado em regiões celestiais, à destra de Deus Pai. E a gente pode pensar sentado porque a gente vê a figura de um trono, de um rei, como algo meramente ilustrativo, como são os reis dessa terra. O reino de Deus é algo que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, não subiu ao nosso coração. Nós não temos condições metafísicas de compreender o que é a dinâmica de Jesus exaltado à destra do Pai. Não dá para imaginar o que é isso. Temos alguns lampejos em Apocalipse, mas a nossa compreensão não alcança o que está acontecendo na eternidade, ao meu e ao teu favor, a favor da igreja, a favor de comunidade de fé que a essa hora, como nós aqui, estão reunidas proclamando e ensinando o evangelho do reino de Deus. Jesus está à frente. Em regiões celestiais, o espaço-tempo como o que nós conhecemos aqui, limitado por questões físicas, não existe. Está na eternidade, por isso podemos dizer que Jesus está à frente, acima, abaixo, do lado, ao nosso derredor. Jesus nos envolve na sua realidade do reino. E uma vez que somos envolvidos na realidade desse reino, que desde a era vindoura, na presente era, já nos proporciona a sua realidade, podemos andar com uma lógica em que o governo das nossas comunidades é diferente. Não é igual ao do século presente. Não é o governo segundo homens. Tem uma definição do que é o reino, aqui e agora, que eu acho muito interessante, no dicionário Webster, que define um reino qualquer, como uma comunidade tendo uma forma de governo chefiada por um rei. Essa é uma definição, por assim dizer, secular do que é um reino, mas eu acho que ela se aplica muito para o que compreendemos à luz do Evangelho do Reino. Somos uma comunidade local aqui, a ICNV Vila, e temos uma forma de governo, que tem um chefe, que tem um líder. Temos o presbítero colocado sobre essa igreja, Bispo Weber, que é o pastor auxiliar daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Eu não estou obliterando a autoridade temporal do bispo da nossa igreja, ele sabe disso, mas eu estou pontuando bem, definindo bem em termos, para entendermos a amplitude do conceito do Evangelho do Reino sobre o governo de comunidades. Ainda trago aqui um comentário de um dos maiores teólogos da tradição da igreja, Gregório de Nazianzo, justamente sobre a passagem que nós estamos lendo, e sobre as dinâmicas do Evangelho. Ele usa essa expressão em seu texto. Ele diz o seguinte sobre a dinâmica do reino de Deus, melhor dizendo, em Jesus, a partir de Lucas capítulo 8, versículo 1. Pois ele passa de um lugar para o outro. Ele está comentando aquele início lá do versículo 1 do texto que nós lemos, Lucas 8, verso 1. Ele ia de cidade em cidade. E aí Nazianzo diz, ele passa de um lugar para outro, para que não apenas ganhe muitos, vejam bem isso, mas possa consagrar muitos lugares. Eu e você, nós não podemos fazer isso com lugares e regiões. Jesus, como Rei dos Reis sobre todas as coisas, fazia isso. Aonde ele passava, ele consagrava o lugar com a sua santa presença e o seu poder. Vejam que linda a expressão de Gregório. Ele dorme e trabalha para que possa santificar o sono e o trabalho. Ele chora para que possa dar valor às lágrimas. Ele prega coisas celestiais para que ele possa elevar seus ouvintes aos céus. O governo do reino de Deus tem o fim em si mesmo, a realização em si mesmo, mas quem desfruta da
bênçãos e das benesses são pecadores arrependidos, salvos por Ele. Com isso, nós seguimos. Eu quero ser breve mesmo nessa aula de hoje. Ainda temos algumas coisas aqui para viver na dinâmica da comunidade. Quero abordar, portanto, o terceiro aspecto do Evangelho do Reino. O impacto sobre todas as esferas da vida, da sociedade. O impacto do Evangelho do Reino, passando um texto que já tem sido recorrente aqui na nossa série, o Evangelho para a Vida. Mateus 9, versos 35 e 36. Esse eu vou pedir que leiamos juntos, por favor, projetado na tela. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, numa dinâmica muito semelhante ao texto lido anteriormente, ia de cidade em cidade. O contexto aqui da passagem ora lida inicia-se lá no capítulo 8 de Mateus. Uma grande campanha de pregação e prática de Jesus. Anúncio do Evangelho, libertação de endemoniados, cura de enfermos. Esse é o tripé do que acontece nos capítulos 8 e aqui no capítulo 9, que já encontra o seu fim. Você não precisa ler junto comigo, apenas ouça os versículos 37 e 38 do mesmo capítulo. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Seara aqui também pode ser lido como colheita. O impacto do reino de Deus sobre todas as esferas da vida. Nós estamos numa passagem, eu vou até retornar para os versículos 35 e 36 aqui, onde Jesus está andando numa grande região, percorrendo uma grande região territorial. Ele olha a condição de doenças e enfermidades de todas as naturezas daquele povo. O ponto é que, mesmo fazendo o seu trabalho e exercendo a sua prática ministerial, ou seja, pregando, e veja, no ambiente das sinagogas, no ambiente religioso, no ambiente de ensino e celebração judaico, ele tinha um locus, um local de atuação, mas ele estendia isso. Porque o verso 36 diz que ele vê as multidões, ele vê para o que está além das quatro paredes das sinagogas. As multidões não eram comportadas nas sinagogas, as multidões literalmente enchiam as cidades e povoados por onde Jesus percorria. Jesus está olhando para todas as esferas que envolvem a ele e aos seus discípulos. O que o move é a compaixão. A palavra no grego original para compadecer-se aqui, ela tem uma raiz similar a entranhas, ou seja, Jesus sentiu no seu próprio estômago a dor daqueles que ele viu ao seu redor. E o texto diz a causa disso, porque essas pessoas, essas multidões, a condição delas era de aflição e exaustão. E aqui existem diversas, na verdade, dezenas de formas de traduzir e interpretar o que são pessoas aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Todas as esferas praticamente podem ser colocadas
dentro desse contexto de aflição e exaustão. As esferas que tocam o aspecto social, o aspecto econômico, o aspecto psicológico, todas as esferas da vida humana podem ser abarcadas nas duas expressões usadas por Mateus aqui, para mostrar como era a condição daquelas multidões que provocaram em Jesus dores internas, dores nas entranhas, compaixão. Ele se comoveu, ele se moveu por misericórdia, por pessoas que em todas as esferas da sua vida estavam aflitas e exaustas. O impacto do reino de Deus, portanto, não pode ser limitado à realidade da sinagoga. Contextualizando para nós, o impacto do reino de Deus, ele não pode ficar limitado, e na verdade não fica, à esfera do nosso ambiente de adoração, proclamação e ensino. O impacto do reino de Deus vai muito. Jesus se dirigiu aos discípulos, sendo o Rei dos Reis, sendo o próprio Deus, sendo verdadeiramente Deus, as duas naturezas, sempre vale lembrar, subsistindo em Jesus de maneira indivisível. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. O fato de ser verdadeiramente homem não eliminou de Jesus a sua natureza de verdadeiramente Deus. Mesmo verdadeiramente Deus, ele diz o seguinte para os discípulos: a seara, a colheita, o campo, na verdade, é grande, mas os trabalhadores, os servos, são poucos. Sendo Deus, ele poderia, num estalo, resolver o problema de todo mundo, não é? Mas não é assim que funciona a lógica do reino de Deus. A lógica da dinâmica do reino de Deus envolve o povo de Deus, o povo do reino, os súditos do rei, envolve os discípulos de Jesus. Por isso ele fala para os discípulos: rogai, peçam, clamem, pois, ao Senhor da seara, ao dono do campo, ao dono da colheita, que mande, que envie trabalhadores para a sua seara, para a sua colheita. E assim tem sido, desde a primeira de Jesus. O impacto sobre todas as esferas da vida, da sociedade, portanto, hoje, enquanto Jesus não volta, envolve diretamente eu e você, que nos identificamos como quê? Discípulos, seguidores. Você se identifica como um discípulo de Jesus? Como um seguidor de Jesus? Não é alguém que desfruta das benesses do reino, mas que entende, como diz Paulo, falando à junta de presbíteros em Éfeso, em Atos 20:35, que temos que cuidar, socorrer os necessitados e trazer à memória, lembrar o que Jesus ensinou. Mais abençoador é dar do que receber. Nós recebemos o evangelho do reino, meus irmãos e minhas irmãs, na realidade de sermos gente governada por esse rei. E esse rei emite ordens para o seu povo. O reino de Deus não é uma realidade que comporta pessoas, como diz um pensador desse tempo, e eu gosto da expressão, embora ela seja um pouco contundente, mas o reino de Deus, ele não ataca pessoas podres de queimadas, como é a característica do ser humano do século presente. Um pensador desse tempo, pensador contemporâneo, diz que o Ocidente se tornou especialista em criar gente adulta que é podre de mimada. O reino de Deus não cabe esse tipo de gente. O mundanismo, ele tem diversas formas, muito agressivas aos nossos olhos, às vezes, expressamente demoníacas. Acabamos de sair do período de carnaval e tem toda aquela coisa gráfica do carnaval, aquela coisa escandalosa, né? Sim, de fato,
e vivem e celebram isso e acham isso o máximo, estão fora do reino. Mas eu gosto sempre de ajustar o foco para formas sutis de nos desviarem do reino de Deus. Num século presente, curto prazista, imediatista, extremamente materialista, extremamente dono do seu próprio nariz, as pessoas, em especial os jovens adultos, os jovens, aqueles que já estão na vida adulta e tudo mais, que desfrutam da realidade da era da informação, de um mundo amplamente tecnológico, a nossa tendência, eu estou incluso nela, tá? Eu estou incluso nela. A nossa tendência e as consequências do DNA pecaminoso de Adão e Eva que carregamos é sermos essa gente podre de mimada, que quer apenas a própria vontade. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus andamos sobre a grande verdade, a grande bandeira. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Portanto, o Senhor governa as nossas comunidades e, consequentemente, como gente que lhe obedece, devemos ser a reverberação do impacto desse governo em todas as esferas da vida. Jesus falou para os seus discípulos lá no seu ministério, aqui na terra, na Palestina daqueles dias: pois o Senhor da seara que mande, que envie trabalhadores para a sua seara. Eu quero ser o povo que milagres, como vamos ouvir a mensagem no domingo que aqui. Portanto, clamar pelo milagre. Jesus envia trabalhadores. Jesus desperta em nós, desperta nessa igreja local, desperta nessa comunidade governada em Jesus um grande exército de trabalhadores, uma grande tropa de trabalhadores, onde essa ideia de vir, sentar e viver essa coisa nem um pouco dinâmica, altamente estática, de simplesmente frequentar culto, caia por terra e passamos a ser esse povo do reino, que trabalha com alegria para a glória do nosso Deus. Porque essa dinâmica vai nos treinar, vai fazer das nossas igrejas locais, dos nossos encontros, dos nossos cultos, das nossas aulas, verdadeiros treinamentos para impactar a sociedade com o evangelho do reino. Porque saibam, na sociedade ao nosso redor, muitos estão na condição que o versículo 36 aponta: exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. Tem um montão de gente aí, um montão de gente, aflita e exausta, como ovelhas que não têm pastor. Você conhece o bom pastor, você tem o bom pastor como Senhor da sua vida. Lembrando mais uma vez Atos 20, 35, as palavras de Paulo, não apenas a teologia de Paulo, mas a prática de Paulo: melhor é dar do que receber. Mais abençoador é dar do que receber. E a gente recebeu tanto, meus irmãos e irmãs. Vem, e essa é a hora de fato, darmos, cedermos. O erudito em Novo Testamento, um irmão pentecostal preciosíssimo, Craig Keener, faz uma boa definição do que a gente acabou de ler. As obras de Jesus relatadas nos capítulos, perdão a falha gráfica aqui. Eu trabalho com texto, gente, eu vejo isso e me dá vontade de enfiar o microfone no olho. Meu Deus do céu. Nos capítulos, mil perdões, bispo, eu sei que o senhor também não deu, foi muito corrido esse slide. Perdoe, retomando. Craig Keener diz: não, peraí, está com tempo. Não, desculpa, amor. Amor, cadê você? Desculpa, mas eu vou ter que corrigir isso ao vivo, ao vivaço. Vai para o YouTube, gente. Vai para o YouTube, Brasil. Mas vai ter que ir, eu não vou aceitar isso aqui, não. Pronto.
Gente, é cátedra do Bispo Weber, né? Pelo amor de Deus, não vou aceitar, né? Fala aí, CEO. Eu só estou vendo negócio aqui, gente, vai lembrar de esse monte de slide, que eu não sou disso não, meu negócio é pilotão, né? Canetão e lousa, mas não cabe nesse contexto. Então, por inspiração episcopal e por instrução do meu CEO, Antônio Júnior, eu estou usando, e não ia caber esse erro de português aqui. Então, ok? Vamos lá. Craig Kinner diz: as obras de Jesus relatadas nos capítulos 8 e 9 precisam se tornar as dos discípulos no capítulo 10. A expectativa comum era que os discípulos dessem continuidade às obras do seu mestre. Aqui, Craig Kinner, que é como disse, um erudito, um especialista em Novo Testamento, ele compreende que no contexto dos judeus daquele período, o que se esperava do que fosse transmitido para um discípulo, era que ele simplesmente continuasse as obras do mestre. Continuasse as obras do mestre. Jesus, nesse momento, está exaltado à destra do Deus Pai. Ele não está mais aqui, mas ele deixou uma ordem a seus discípulos lá no primeiro século, que vem sendo transmitida geração após geração e que envolve eu e você hoje. Então a gente tem uma missão aqui: fazer as obras relatadas nos capítulos 8 e 9 de Mateus, que eu deixo como lição de casa para você ler. O que era a prática e a pregação do Evangelho do Reino em Mateus 8 e 9, na vida de Jesus? Para ser, consequentemente, o que a gente deve viver, como é instruído no capítulo 10 de Mateus. Volto a dizer, a expectativa comum era que os discípulos dessem continuidade às obras do seu mestre. A expectativa comum de um rabino era que os seus discípulos dessem continuidade às suas obras. Eu creio, não que a expectativa, mas a ordem de Jesus é que a gente continue as suas obras aqui. Porque é o que diz Mateus capítulo 28, não é? Eu creio que nós estamos envolvidos nessa realidade, meus irmãos e irmãs. Eu creio que é urge um tempo onde nós, como corpo de Cristo, igreja do Senhor, preguemos e pratiquemos o Evangelho do Reino de Deus urgentemente. Para isso a gente precisa mergulhar fundo mesmo, conhecer, prosseguir e conhecer, para desfrutar da realidade da presença desse Deus e, consequentemente, manifestar o poder desse Deus para a glória deste mesmo Deus. Com isso, eu concluo com essa ideia. O reino de Deus se manifesta no poder e na presença do Espírito Santo. E eu vou repetir como fiz na última aula. O reino de Deus se manifesta no poder e na presença do Espírito Santo. Faz à luz do que nós retemos aqui hoje nesses dois aspectos do reino de Deus. Ele cria e dá forma a comunidades espirituais de homens e mulheres que vivem em harmonia. Aqui não tem identitarismo, irmão, irmã. No reino de Deus estamos muito além, estamos muito à frente da chamada pauta progressista. A pauta progressista está muito atrasada em relação à excelência do Evangelho do reino de Deus. O reino de Deus se manifesta no poder e na presença do Espírito Santo, que cria e dá forma a comunidades espirituais de homens e mulheres que vivem em harmonia, experimentando inúmeras bênçãos espirituais. Homens e mulheres numa comunidade espiritual, vivendo em comunhão, vivendo em harmonia, não apenas recebendo, eu quis frisar isso aqui, não apenas tendo e retendo, mas experimentando, com a ideia de experiência. A experiência das bênçãos espirituais não é: Senhor, que enlevo, que bom ficar na Tua presença aqui, chorando, rindo, me alegrando na Tua presença, me emocionando, me comovendo. A experiência, ela é dinâmica, ela não fica estática em nós. A experiência do reino de Deus contempla todas essas realidades que eu amo muito da presença de Deus, de desfrutar da presença de Deus no momento de louvor e adoração, em oração. Essa dinâmica é maravilhosa,
mas ela torna-se estática quando ela não manifesta o poder de Deus ao orarmos por enfermos, ao estendermos a mão misericordiosamente para aqueles que precisam, a literalmente manifestar o reino de Deus e fazer o que Jesus fez. Não tem mistério, não tem mistério. Já foi revelado em Cristo Jesus, já está registrado na palavra de Deus. É só a gente seguir, é só a gente obedecer para a glória dele. Irmãos e irmãs, obrigado pela atenção mais uma vez. Espero você na conclusão dessa trilogia de ensinos no próximo domingo às 9 horas da manhã. E antes de me despedir, para encontrá-lo mais uma vez às 18 horas aqui em adoração, eu quero tomar a liberdade, Bispo Weber, de chamar os formandos do nosso CETEB.